Questão 50. Um jogo consiste em responder corretamente a perguntas ao girar um ponteiro sobre uma roleta numerada de 1 a 10 no sentido horário. O número no qual o ponteiro parar corresponde à pergunta a ser respondida. Cada número corresponde somente a uma pergunta e cada pergunta só pode ser sorteada uma vez. Caso o ponteiro pare sobre um número que já foi sorteado, o participante deve responder à próxima pergunta não sorteada, no sentido horário. Em um jogo já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Assim, a probabilidade de que a pergunta 4 seja a próxima a ser respondida é... Bom, então isso aí é um jogo, né, onde tem uma roleta numerada de 1 a 10. Sorteia-se essa roleta girando no sentido horário. O número que for sorteado, desde 1 até 10, vai ter uma pergunta correspondente. Quando se sorteia um número que já saiu, que já foi sorteado, a pergunta a ser respondida corresponde ao próximo número no sentido horário que ainda não foi sorteado. Então essa é a ideia do jogo. E aí diz que no jogo já está numa certa etapa, já está na metade do jogo e já houve alguns sorteios. Então as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 já foram sorteadas. Então pergunta no próximo sorteio, qual é a chance, qual é a probabilidade de que a pergunta a ser respondida seja a 4. Bom, então para fazer essa questão, seria interessante que tu fizesse um esqueminha, fizesse um esboço de uma roleta. Né? É o que eu vou fazer agora. Então essa figura que vai entrar agora, ela não faz parte da questão. Ela já é elemento da resolução. Então fazendo essa entrada, está aí a roleta. Então a roleta numerada de 1 até 10. Ok, então eu já vou marcar aí nessa roleta aqueles valores ou aqueles números que já foram sorteados, né? Ou seja, as perguntas que já foram respondidas. Então aqui tá, vou tirar daqui, ó, a informação, essas aqui e mais o 10. Então 1 já saiu, 2 já saiu, 3 também já, 4 ainda não, 5 já, o 6 também, o 7 também e o próximo 10. Então essas aqui já foram sorteadas. Então vou colocar um exemplo assim, ó, de acordo com a questão. Se eu sorteio 6, bom, a pergunta 6 já foi sorteada, então a próxima quem é? É o 7, mas o 7 também já foi. Então quem é que será respondida? A 8, que ainda não saiu. Então é mais ou menos assim. Então a lógica, a escolha é o sentido horário. Então eu vou seguir esse sentido aqui, ó. Então é esse o sentido das perguntas. Ok. Então no sorteio, o que pode sair no sorteio dessa roleta? Bom, as possibilidades podem ser 1, pode sair o 2, pode sair o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 ou 10, ok? Então já vou pensando na armação aqui. A probabilidade de um evento é dado pela razão entre os casos favoráveis, ou seja, quando ocorre o evento que eu estou medindo, e o total de casos ou total de possibilidades possíveis. Então essa é a ideia. Bom, então o total de possibilidades possíveis eu já posso preencher, né? Eu sei que são 10 casos. Quer dizer, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 10 possibilidades. Alguns deles, inclusive o 4, quando sair, a pergunta a ser respondida será 4. Então a gente vai ver quando isso. Ó. Se sair o 1, bom, 1 já foi perguntado. Então, no sentido horário, quem é a próxima? É o 2, mas o 2 também já saiu. Então encaminha para a pergunta 3. A 3 também já saiu. Então quem é o próximo? Bom, então é a 4. Se sair, sortear a pergunta 2. Bom, o 2 já saiu. Então vai responder a próxima, que é a 3. A 3 também já saiu. Então vai responder a próxima,
que ainda não saiu 4. Se for sorteado 3, bom, se for sorteado 3, o 3 já saiu, vai direto para 4 que não saiu. E se for sorteada a própria 4? Bom, se for sorteada a própria 4, a 4 ainda não saiu, ela vai ser respondida. Ok. Se for sorteado 5, bom, se for sorteado 5, aí vai para a próxima pergunta, que é o 6. Mas o 6 também já saiu. Bom, então vai para o próximo, que é a 7. Mas a 7 também já saiu. Então vai para a próxima, que é a 8, que não saiu. Agora, se a pergunta sorteada for a 6, se for 6, bom, então vai para a 7. Mas a 7 já saiu. Então, responde a 8. E se sair a pergunta 7? Bom, a 7 já foi respondida, então vai ter que ir para a próxima, que é a 8. E a 8 ainda não foi respondida. Se sair a pergunta 8, bom, responde a 8. Ainda não saiu. Se sair a 9, bom, se sair a 9 também não saiu. Responde a 9. Se sair a 10, bom, sair a 10 já saiu. Aí vai para o 1. Tá, mais 1 já saiu. Vai para o 2. Mais 2 já saiu. Vai para o 3. 3 já saiu. Vai para o 4. Então, olhando para esse mapa aí, quais as situações onde a pergunta 4 é respondida? Bom, é só verificar, né? Só fazer a contagem aqui, ó. Se saiu 1, responde a 4. Se saiu 2, responde a 4. Se saiu 3, responde a 4. Se sai a 4, responde a 4. Se saiu 5, responde a 8. A 6, a 7 e a 8 também. Se sai a 9, responde a 9. Mas se é sorteada a pergunta 10, a pergunta a ser respondida é a 4. E aí eu tenho então 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 situações. Então eu tenho 5 casos favoráveis. Então eu tenho 5 de 10. Isso é a metade, isso é 50%. Ou, como ele prefere colocar aí na alternativa, simplifica 5 por 10 por 5, que dá 1/2, que está na letra C. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.